بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، prezados irmãos, prezadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos falar de um princípio extremamente importante que é considerado al-Qawaid, min al-Qawaid al-Kubra, dentre as regras maiores, ou as principais normas de Sharia, aquelas que são as regras gerais, abstratas na Sharia. São 5, de acordo com algumas escolas, de acordo com Abu Hanifa, consideram 6. Então, uma delas aqui que nós vamos falar hoje, depois de termos falado daquela regra que dispõe que Jalb al-Manfa'a awla min Daf'a al-Madarra awla min Jalb al-Manfa'a, na aula anterior, e aquela regra, na verdade, é parte desta regra que nós vamos falar hoje. Então eu avancei aquela regra porque estava a responder a uma necessidade pontual, e no entanto vou trazer a regra maior, que é esta que vamos falar hoje, dentro da qual aquela regra também surge. Embora os fuqahas, alguns colocam dentro desta, outros colocam dentro de uma outra regra, que também vou fazer passar aqui, que é al-darar yuzal. Ok, tudo bem, prezados irmãos, essas regras são interligadas, mas é importante analisarmos cada uma delas, sobretudo para podermos colocar a nossa obediência a Allah dentro de parâmetros, dentro de uma lógica sharia, dentro do raciocínio lógico no Islã, dentro da Sharia, dentro do fiqh, dos parâmetros estipulados por Allah. Porque muitas das vezes a obediência costuma ser com base na ignorância. E quando a obediência é com base na ignorância, ela não agrada a Allah, porque há excessos. E Allah subhanahu wa ta'ala gosta do equilíbrio. Allah subhanahu wa ta'ala gosta do meio termo. Então aqui nós vamos falar desta regra. A regra é a seguinte: al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. O que é que significa esta regra? Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Esta regra significa que as dificuldades geram facilitação. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. As dificuldades geram facilitação. Então, com esta regra nós entendemos que ela provém do Corão. Todos esses princípios que nós vemos aqui são extraídos do Corão. E para a gente ver, Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, diz: yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah pretende de vós a facilidade e não a dificuldade. Noutro ayat: yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allah quer sempre facilitar, suavizar a questão para vocês, reduzir o fardo para vocês. Esta é aquilo que nós chamamos de predisposição de Allah, facilitar. Então, sempre que for possível facilitar para vocês, Allah facilita. Não sei se está claro. Dentro dos parâmetros por ele estabelecido, a tendência que ele tem é sempre de facilitar. Allah é propenso à facilidade. O Allah é inclinado, é proclivo, é tendente à facilitação. Não sei se está claro. A tendência de Allah não é a dificuldade. Portanto, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. As dificuldades, logo por elas, quando está diante das dificuldades, entenda que o Sharia está-lhe a chamar para a facilitação. Eu fiz um curso de Excel avançado e uma das regras que o professor dizia, o meu mentor, neste caso, o coach, ele dizia uma regra muito importante. Dizia assim: no Excel, sempre que ver que a fórmula que você está a usar é muito difícil e prolongada, saiba logo que existe uma regra mais simples. Existe aí um shortcut. Então, trabalha sempre com a mente desta maneira. Sempre negativo às dificuldades e propenso, e inclinado, e proclivo a quê? A facilitação. Então, se você está no Excel, está a ter dificuldade, o passo é muito longo para alcançar um certo resultado, saiba que existe um shortcut. Já existe uma forma simplificada. Eu logo lembrei desta regra. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. As dificuldades geram facilitação. Está claro? Então, se você está numa situação de din, em que você vê que está difícil para mim, a coisa está mesmo, então, atenção, fique
atento que pode haver uma abertura excepcional para si. Este é o entendimento de Sharia. Embora é preciso perceber que a facilitação também está dentro do Sharia. A Sharia já criou aquelas que são as regras gerais, mas também cria as regras excepcionais. Existe aquilo que é chamado de azima, que são as obrigações genéricas, que nós todos temos. Mas existe aquilo que é chamado de rukhas, ou rukhsa, que é a concessão. As concessões que Allah subhanahu wa ta'ala dá em diferentes situações ou a diferentes pessoas, em diferentes circunstâncias. Está claro? Então, no Sharia já existem as regras de forma geral, estipuladas, mas também existem aquelas regras que já são excepcionais. Então, se você está numa dificuldade, procure saber se não existe na Sharia uma certa exceção. Está claro? Isso é din. É esta regra. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. As dificuldades, elas geram a facilitação. Vamos lá ver, Allah subhanahu wa ta'ala diz: yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah subhanahu wa ta'ala quer facilitar para vocês, aliviar para vocês. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. E o homem foi criado débil, com limitações. Allah chama a atenção esse aspecto no Corão, que Allah tem em conta a vossa facilitação. Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, diz: se vocês não encontrarem água, a pessoa que está na viagem, não é? E depois não encontra água, e depois Allah diz o quê? Então você faça tayammum buscando solo puro, com terra pura, tá? Faz o quê? Tayammum. E nós já sabemos disso, não é? Por quê? Allah quer facilitar. Você está doente, não é? Então você faz o quê? Não jejua. Não jejua, porque você está doente durante os dias da sua doença. Allah subhanahu wa ta'ala quer o quê? Sua facilitação. Você está em viagem, você não jejua, porque Allah subhanahu wa ta'ala quer. Allah quer a vossa facilitação. Você está de viagem, Allah subhanahu wa ta'ala reduz salat, que normalmente, em termos gerais, você devia fazer 4 rakats. Aqui, em termos concessionais, em medidas excepcionais, na viagem, Allah reduz para você fazer 2. Por quê? Allah tem em conta a sua facilitação. Allah diz no Corão que Allah não colocou no din questões de constrangimento, questões de dificuldades. Não existem situações em que você não tem saída, você está num beco sem saída, ele está fazer algo difícil ou outro difícil. Allah sempre existe ali para si uma situação facilitada. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama bu'ithtum muyassirin", fostes enviados como facilitadores. "Walam tub'athu mu'assirin", e não fostes enviados como dificultadores. Então, prezados irmãos, "Taha anzalna alayka al-Qur'ana litashqa", Allah diz: "Taha", nós não revelamos o Corão sobre si, litashqa, para seres miserável, para tornar a sua vida miserável, para dificultar a sua vida. Não é este o propósito de Sharia. Portanto, com estes todos os versículos que eu acabei de mencionar aqui, quero fazer lembrar ao irmão o seguinte: que quando você sente que isto está muito pesado para mim, o fardo aqui é muito elevado, provavelmente existe uma exceção para si, naquela situação, naquela dificuldade. E pode ser que já está previsto no Corão e na Sunna. Procura olhar mais para ajudar. Procura. Mesmo nas situações em que não há nada previsto. Allah não estipulou, não previu, por exemplo, como é o caso de para jejum, e você pode não jejuar na viagem você reduz de 4 para 2. Você pode estar numa situação completamente inédita. Então procura um mufti que pode lhe ajudar a perceber que nesta minha situação, o que é que você acha? Estarei a caber dentro desta categoria de facilitação por parte de Allah? Será o caso? Não haverá exceção para mim por parte de Allah nessas minhas circunstâncias? Porque eu estou entre a espada e a parede. E não existe esse espaço no Sharia em que um crente fica entre a espada e a parede. Perceberam bem? A base de quê? Desta regra. Qual é a regra? Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Na acordo da escola de Imam Shafi, a regra diz como? Al-amru idha daqa ittasa'a.
A situação, quando fica constrangida, ela se expande no Sharia. Quer dizer, o Sharia é flexível. Vamos lá, repetir essa máxima de Imam Shafi. Al-Amr é mesmo, como a Shaka Tajlib Taysir, é mesmo, é dita em outra linguagem. Al-Amru, a situação, ida daqa, quando ela fica apertada, difícil, e tassa. Sharia se abre, se acomoda. Sharia cria situações para si. Então, atenção, isto não permite, porque aqui estamos num perigo de pensar que qualquer dificuldade, há a importância de aproximar os ulamás, aproximar os muftis e apresentá-los o seu caso concreto, para que lhe seja dito se cabe ou se não cabe, sob pena de você estar a seguir hawa, caprichos. Está claro? Mas, ao mesmo tempo, isso elimina o dogmatismo religioso. Por isso que eu estou a referir aqui. Essa coisa de ficar a pegar-se a uma coisa até as últimas consequências. Pensar que não temos outra saída, estou confundindo com Said, do árabe. Não temos outra saída. Não é um pensamento, uma metodologia islâmica da Sharia. Na Sharia, a Sharia é atraída pela facilitação. Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allah bikum al-yusra. Em default, Allah subhanahu wa ta'ala está a facilitar. Entendam sempre assim. Se eu estou numa situação difícil, deve existir uma forma fácil. Então, prezados irmãos, nas diferentes dificuldades que nós temos, tomar sempre em conta isto, que Allah subhanahu wa ta'ala não quer que eu adore a Ele até me tornar miserável. Imagina o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo o tawaf, vendo pessoas se esforçando no Hajj, não é? Fazendo muito, querer correr e fazer com muita agitação no Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia o quê? A sakina, tranquilidade, tranquilidade. O Islã deve ser praticado com tranquilidade. Não deve ser praticado de forma miserável. Indivíduos vinham a correr no masjid para encontrar salat em Jama'ah, com o receio de perder rakat. A gente chega às vezes de ver pessoas a caírem no masjid, escorregar no lugar do wudu porque está molhado, porque ele quer encontrar rakat. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia o quê? Sakina, tranquilidade. Venha, o profeta diz o quê? Aleikum sakina, diz o quê? Aquele rakat que você encontrar, aquele rakat que você vai encontrar, vai fazer. Aquele que você perder, você vai completar. E, no entanto, o indivíduo já está no salat, enquanto estiver preocupado em ir para o salat. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, como facilitou o nosso din. Só desde o momento em que você saiu atempadamente do seu escritório para ir encontrar o salat em Jama'ah e depois encontrou tráfico na estrada, você não precisa perder a compostura. Não perca a dignidade. Aleikum bil waqar. No Hajj, o profeta dizia assim: mantenha a dignidade. Mantenha a dignidade e vai tranquilamente ao salat. Se você encontrar o salat, você faz. E se você perder o rakat, você completa. E o profeta já disse que você já está no salat desde a hora em que você saiu do seu escritório a caminho do masjid. Não sei se fica claro esta abordagem. Al-mashaqqa tajlibu at-taysir. As dificuldades, elas geram a facilitação. Então não há necessidade de estar nas dificuldades e criar um dogmatismo religioso. Din é flexível. Vamos abraçar a flexibilidade do din. Está claro? Tanto é assim que Imam Abu Hanifa diz, avança, que quando Allah subhanahu wa ta'ala lhe concede rukhsa, abertura, você deve agarrar na abertura, é obrigatório. Para Imam Abu Hanifa, se você está em viagem, na escola de Imam Abu Hanifa, você está em viagem e você tem a opção entre fazer qasr, reduzir os 2 rakats, ou você fazer 4 rakats para o zuhr, você é obrigado, de acordo com o Imam Abu Hanifa, você não é mortal, você não tem opção de escolher entre aquela facilidade de Allah e entre a regra excepcional ou concessionária, ou a licença que lhe foi dado com a prática daquela ibadat, como se estivesse em condições normais. Não, o profeta diz o quê? A Madhab diz que é preferível você adotar aqueles 2 rakats, é melhor da viagem do que você fazer o quê? 4. Por isso que o Ahdaf
Eles sempre devem ter. Os imãs já vemos ver quando você pede um viajante Hanafi para dirigir o salat, ele realmente quando é Zuhr, em Asr, ele se nega a avançar. Porque ele é obrigado a fazer 4 rakats. Mas se você pega, por exemplo, alguém que é seguidor das outras escolas, ele pode ir mudar, mesmo sendo viajante, e fazer 4 rakats. Mas só para ajudar a fazer perceber até que ponto a escola de Imam Abu Hanifa considera o respeito pelas concessões de Allah. Está claro? Embora os outros dizem não, é opcional. Então, que são questões de escola. Não estou para discutir qual é prioritário, qual é melhor, qual não é. Mas eu só quero mostrar aqui que a situação quando fica constrangida, difícil, o Sharia se expande. O Sharia é flexível. O Sharia não é dogmatista. O Sharia não obriga a ir a todo custo, mesmo causando danos. O Sharia aconselha a dar preferência ao afastamento de danos sobre a busca de benesses. E aqui a nossa regra de hoje é al-mashaqa tajlibu at-taysir. Lembrar esta regra. As dificuldades geram facilitação. A outra, al-amru idha daqa, a situação quando ela fica difícil, e tasa'a, ela se expande. Sharia facilita. Então busque sempre esta facilitação no din. Innama bu'ithtum muyassirin, fostes enviados como facilitadores. Walam tubathu mu'assirin, e não fostes enviados como dificultadores. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.